Olá, queridos letrandinhos e queridas letrandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ed, estudante de Letras Português e Espanhol da UniOeste, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 3 bases teóricas que contribuíram para o surgimento da análise do discurso. Retomando o que a gente disse no vídeo passado, a análise do discurso ela é afetada por 3 bases teóricas: a linguística, a psicanálise e o materialismo histórico. É importante a gente ter em mente que a AD não é a soma dos 3 campos, mas que ela se constitui a partir deles. Nesse sentido, a AD é afetada pelos trabalhos do Saussure, que são relidos pelo Michel Pechet, de Freud, que é relido pelo Jacques Lacan, e de Marx, relido pelo Louis Althusser. Partindo então para o primeiro campo, a gente tem a linguística. A linguística é uma teoria desenvolvida por Ferdinand de Saussure. Lembra que no vídeo anterior a gente falou sobre o corte saussuriano que opõe a língua e a fala e opta por estudar a língua? Quando Saussure faz esse recorte, ele deixa de fora a fala, e com isso ele deixa de fora o sujeito, o contexto histórico, a situação de anunciação, os interlocutores e por aí vai. Para a AD, esses elementos influenciam no que o sujeito diz. Então, o sujeito e a exterioridade que são apagados no estudo da linguística são recuperados no estudo da AD. A gente vai falar mais sobre essa noção de sujeito quando formos falar sobre as contribuições da psicanálise e também no vídeo 4, que vai ser exclusivamente sobre o sujeito na análise do discurso. Continuando então, com a linguística, outro deslocamento que temos é a não transparência da língua. Para a AD, não existe uma relação termo a termo entre linguagem, pensamento e mundo. E o que isso quer dizer? Que a língua não é transparente. Daí decorre que o sentido ele não está colado na materialidade linguística e que o sentido pode ser sempre outro. O segundo campo que vamos ver é o materialismo histórico, que é proposto pelo Karl Marx e relido pelo Louis Althusser. O Althusser repensou o marxismo de uma forma não mecanicista. Em sua releitura do materialismo histórico, o Althusser acrescenta a noção de que a história tem o seu real afetado pelo simbólico, e que o homem produz a história, mas assim como a língua, ela não lhe é transparente. Então a gente tem o real da história e a história simbolizada ou interpretada pelos sujeitos. Por exemplo, temos o real da Segunda Guerra Mundial. Se a gente pega um discurso do Hitler e o diário da Anne Frank, a gente vai ter 2 olhares diferentes sobre o mesmo fato histórico. Aí podemos perceber que simbolizamos afetados pela posição que ocupamos. Então vamos para o nosso último, mas não menos importante campo teórico, a psicanálise. A psicanálise é proposta pelo Freud e relida por Jacques Lacan. As contribuições do Lacan para a análise do discurso deslocam o entendimento de um sujeito centrado. O sujeito se constitui na relação com o simbólico e é afetado pela língua e pela história sem controlar a forma como elas o afetam. Dessa forma, como afirma Orlandi 2002, o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia. E essas são as principais contribuições dos 3 campos teóricos para o surgimento da análise do discurso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu deixei um resumo lá no Instagram e no Facebook e eu vejo vocês na semana que vem, quando a gente for falar sobre as concepções de discurso.